bom dia. Hoje, segunda-feira, 27 de setembro, dia de São Vicente de Paulo, um santo muito importante na história da Igreja, com uma vida belíssima. Vamos então, nesse dia consagrado a ele, acolher a palavra de Deus para nós. E ouçamos o Evangelho de hoje, que vai ser da liturgia do dia, né? Da segunda-feira da 26ª semana do tempo comum, que é de São Lucas, capítulo 9, versículos de 46 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Sabendo o que estavam pensando, Jesus pegou uma criança, colocou-a perto de si e disse-lhes: Quem receber em meu nome esta criança, estará recebendo a mim mesmo. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. Tomando a palavra, João disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus respondeu: Não o proibais, pois quem não é contra vós está a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, esse evangelho do dia de hoje não é o evangelho da festa de São Vicente de Paulo, né? Isso as comunidades que o têm como padroeiro, que irão celebrar. Esse evangelho da semana de hoje. E eu gostaria de partilhar um pouquinho com vocês uma breve história da vida de São Vicente, para a gente poder compreender até, né, como o seu exemplo de vida se encaixa dentro do Evangelho. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Então, para a gente ver como que ele foi um bom exemplo daquilo que Jesus nos ensinou. E o que eu vou ler para vocês agora é tirado do site do Vaticano. Meus irmãos, amemos a Deus custe o que custar, com a fadiga dos nossos braços e o suor do nosso rosto. Escreveu São Vicente de Paulo. Ele nasceu no ano 1581 em uma pequena cidade da Gasconha, região da França, no seio de uma família de camponeses. E aqui eu já vou pedir desculpas, porque o nome das regiões, os nomes que apareceram são franceses, eu não sei pronunciar, então eu vou ler como está escrito. Embora tenha transcorrido a sua adolescência no campo, a sua perspicácia foi percebida por um benfeitor que lhe ofereceu a oportunidade de estudar, tanto que em 1600, com apenas 19 anos, foi ordenado sacerdote, mas obteve o diploma em teologia somente em 1604. Abriu uma escola particular, mas teve muitos gastos. Além disso, durante uma viagem marítima de Marsella a Narbonne, seu navio foi atacado por piratas. Vicente foi preso e vendido como escravo em Tunis. Ao receber sua alforria, 2 anos depois, voltou para a França graças ao seu terceiro patrão, que, no entanto, se converteu ao cristianismo. Em 1612, tornou-se pároco de uma igreja em Clichy, na cidade de Paris. No entanto, conheceu o cardeal Pierre de Berulle, que foi seu diretor espiritual por muito tempo. Assim, começou suas atividades como catequista, mas no ano seguinte foi encarregado da formação dos filhos dos marqueses de Gondi, onde permaneceu 4 anos. Ali, Vicente percebeu pela primeira vez o enorme abismo entre ricos e pobres, não só do ponto de vista material e social, mas também cultural e moral. E com certeza isso fez uma grande diferença na vida dele, já que sabemos da sua história.
Sua preocupação com a pobreza foi compartilhada pela Marquesa Gondi, que colocou uma grande quantidade de dinheiro à sua disposição para que fosse instituída uma obra de pregação quinquenal entre os camponeses de suas terras. Contudo, não podendo contar com a ajuda de outros padres para essa missão, Vicente desistiu, deixando temporariamente o castelo para ir trabalhar em uma pequena paróquia na periferia de Chantillon-les-Dombes. Ali, em contato direto com a miséria dos camponeses, ficou mais chocado ainda com a situação. A primeira coisa que Vicente fez como pároco foi cuidar de uma família doente que não tinha o que comer. Por isso, promoveu uma rede promissora de solidariedade entre os paroquianos. Porém, percebeu que quando o dinheiro acabasse, a família voltaria à indigência de antes. Daí, buscou outro meio, mais eficiente e em longo prazo, para ajudar esta e outras famílias necessitadas da região. Assim, em 20 de agosto de 1617, nasceu a primeira célula da Caridade Vicentina, que foi confiada às mulheres que foram chamadas servas dos pobres. A instituição cresceu de modo extraordinário, obtendo em tempo recorde a aprovação do bispo de Lyon. Vicente notou que mobilizar todas as coisas era o amor. Por isso, dedicou-se a ela de alma e corpo, transmitindo aos demais pelo menos um pouco daquele amor, com o qual se sentia profundamente amado por Deus. Vicente voltou ao castelo de Gondi, mas dessa vez só para tratar da promoção humana e material dos camponeses. Depois transferiu-se para Paris, porque é nas grandes metrópoles que as diferenças sociais entre quem tem tudo e quem não tem nada são maiores. Sentiu que era ali que devia intervir. Na capital, muitas senhoras nobres, ansiosas de fazer benevolência, quiseram contribuir financeiramente para as suas obras. Assim, em 1617, nasceram as Damas da Caridade, entre as quais se encontrava também a futura rainha da Polônia. A obra mais importante que conseguiram realizar foi a abertura de um hospital municipal. Porém, as senhoras não davam conta, seja pelo seu número, seja pela sua posição social, para atender às necessidades dos mais humildes. Por isso, em 1633, Vicente fundou uma congregação feminina inovadora para a época, as Filhas da Caridade, que não seriam monjas, distantes do mundo e dedicadas à contemplação, mas seriam freiras, irmãs dos últimos, que vivem ao lado deles no mundo e deles cuidam diariamente. Enfim, pela primeira vez, também as mulheres consagradas participam do apostolado ativo. Ainda hoje, as Filhas da Caridade são a maior família religiosa feminina da Igreja. A obra incessante de Vicente não se limitou apenas à comunidade das irmãs, mas começou a pregar a palavra de Deus nas aldeias, onde muitos sacerdotes se uniram a ele. Assim, nasceu uma nova comunidade que contava com a ajuda financeira da família Gondi, a Congregação da Missão, mais tarde conhecida como Lazaristas, cuja sede foi o convento de São Lázaro. Entre as suas regras destacavam-se a necessidade da vida em comum, a renúncia aos cargos eclesiásticos mais cobiçados, a assistência espiritual aos galeotes e o ensino do catecismo. Contudo, Vicente percebeu que muitas vezes a ignorância dos camponeses estava associada à pouca preparação dos sacerdotes, que deviam cuidar deles. Por isso, comprometeu-se também com a formação do clero, promovendo exercícios espirituais e animando os encontros às terças-feiras, nos quais os sacerdotes transmitiam suas experiências apostólicas e encaminhavam suas vocações à santidade. Vicente de Paulo faleceu em Paris,
em 27 de setembro de 1660, com a idade de 79 anos, sem deixar nenhuma obra escrita. A sua única obra, ou sua obra-prima, foi a caridade. Uma caridade, o verdadeiro amor, que não fazia distinção entre o de Deus e o ao próximo. A espiritualidade vicentina, fundada na dupla descoberta de Cristo e dos pobres, na igualdade entre a oração e a ação, no compromisso com o mundo e para o mundo, concretiza-se com a evangelização e a promoção humana. Seus filhos religiosos, portanto, se inspiram apenas na regulae, uma regra de vida, que encarna as características do espírito vicentino: simplicidade, humildade, mansidão, mortificação e zelo pela salvação das almas. São Vicente foi canonizado pelo Papa Clemente XII em 1737 e em 1885 o Papa Leão XIII proclamou padroeiro de todas as associações católicas de caridade. Então, irmãos e irmãs, vemos nessa breve história um grande exemplo de caridade, um grande exemplo de amor que foi traduzido em caridade. Um amor que não era só de boca, mas que foi feito gesto, foi concretizado no cuidado para com os próximos. Seja oferecendo alimento para quem tem fome, seja lutando pela promoção da vida das pessoas empobrecidas. Mais do que nunca, São Vicente de Paulo é um modelo de exemplo cristão para os tempos em que vivemos. Que a gente possa se inspirar nele, nesse exemplo de amor a Deus e ao próximo, para que possamos hoje sair do nosso egoísmo, sair da nossa indiferença e procurar ajudar a quem precisa, como o nosso Deus sempre faz conosco. Que assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Vicente de Paulo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, uma boa segunda-feira para você.